A vivência num outro país, que nem eu digo, nem sempre é fácil, né? Porque depende de vários fatores. O que acontece? Por exemplo, tá? Só tomar um gole de água. Eu optei por ir em casa de família, né? Eu tinha a opção também de você ter. Eles chamavam de residência. Era um quarto que tu alugava dentro de um prédio que tu ia dividir banheiro, cozinha com outras pessoas, mas tu tinha o teu quarto, tu tinha que cozinhar a tua comida, enfim. E eu acabei indo em casa de família porque eu queria ter esse convívio com mais pessoas e falar inglês o máximo possível. Então, em casa de família, o que acontecia? Eu fui com as expectativas muito altas. Nossa, porque vai ser como a minha família é aqui, porque eles vão me dar atenção, porque a gente vai jantar junto e vai conversar. E comigo não aconteceu assim. Mas eu tive outras amigas lá, que eu conheci lá, que tiveram ótimas experiências em casa de família, que o pessoal jantava junto, conversava, interagia, tranquilo. Comigo, o que aconteceu? Era uma casa de família, só que era uma casa onde a mãe da família, digamos assim, minha host mom, ela trabalhava lá. Porque ela fazia coisas para vender para padarias, mercados, ela fazia pão, bolo, sanduíche, pizza para vender. Então ela estava lá durante o dia, 6 horas da tarde ela ia embora. Ela morava 2, 3 casas pra lá, né? Era pertinho se a gente precisasse de alguma coisa. Mas eu não tinha o host mom, host dad e sisters and brothers, né? Era uma casa só de meninas, de tudo que era lugar do mundo. Eu era mais velha, então meio que eu fiquei de babá de algumas mais novas que só faziam bobagem. Tinha que cuidar se tinham trancado a porta de casa. As bicicletas delas foram roubadas na frente de casa porque esqueceram de botar o cadeado. Bom, um monte de coisa assim. E aí, não sei se alguém já tinha tocado fogo na casa, era proibido cozinhar. Então a host mom fazia comida, deixava lá pronto, a gente esquentava e comia. Era uma coisa mais solitária. Às vezes tu encontrava alguma outra menina em casa, tu almoçava não, porque a gente almoçava na escola, mas às vezes tomava o café da manhã junto, às vezes jantava junto, e às vezes tu não via ninguém, tu acordava, fazia tuas coisas, ia pra escola, voltava. Então não era o que eu esperava. Eu esperava que eu ia ter a minha família lá, que eu ia falar da cultura gaúcha. Eu tinha levado o CD de música gaúcha pra mostrar pra minha família, vocês não têm noção. E não foi assim, mas ok, né? Então, que nem a Elisa falou, que um dos maiores desafios, né, é esse estranhamento, porque as culturas, os comportamentos são diferentes. E na minha casa, era uma rotatividade de meninas, assim, enorme. Então, no início foi mais difícil, porque tinha uma italiana, eu não me lembro as outras, eu acho que era uma da Rússia, para aqueles lados lá. E no fim, a minha host mom incumbiu a italiana de me ajudar no primeiro dia, assim. Ah, tu vai para a mesma escola que ela, então vão juntas. Vocês tomem aí café da manhã juntas, se virem que eu tenho que fazer não sei o que na rua. E eu me senti super perdida, assim. E eu sou super independente. Quando eu percebi que a italiana estava me ajudando muito de má vontade, eu queria fazer tudo sozinha, só que eu não sabia fazer as coisas, era o primeiro dia. Então eu tive esse baque assim, né? Ok, engoli a minha raiva, aceitei a ajuda dela de má vontade, porque eu precisava. A partir do terceiro dia eu resolvi que eu ia sozinha pra escola, nem que eu saísse 1 hora antes de casa, se eu me perdesse eu ia ter tempo de me achar. E não interessava, porque eu não estava me sentindo confortável naquela situação. Depois chegaram outras. Chegou uma alemã muito querida. Chegaram duas colombianas, ia dizer da Venezuela, mas era da Colômbia. Duas colombianas muito queridas, que daí elas são um pouco mais parecidas culturalmente com a gente. Fizemos grandes amizades e assim foi trocando, sabe?
Quando aquela alemã chegou, que eu fiquei incumbida de ajudar ela, eu quis fazer tudo de muito bom gosto, porque eu tinha sentido na pele o que era a pessoa te ajudando de má vontade e te deixando sem café da manhã no primeiro dia, porque ela não teve paciência de te explicar. Era aquelas torradeiras que abaixava o negocinho para entrar as fatias de pão. Só que se ela não tá na tomada, ela não abaixa. E aí eu fiquei lá brigando com a torradeira e não conseguia fazer, enfim, comi o pão, né, do jeito que tava, porque a pessoa não teve a capacidade de dizer, olha, pluga isso aí na tomada que vai funcionar. Ok. Mas o que eu quero falar também é que outras amigas minhas que eu fiz na escola tiveram experiências muito boas em casa de família. Elas tinham host mom, host dad, sisters and brothers. E eles tinham, por exemplo, eles não têm o costume de almoçar em casa. Eles almoçam no trabalho, tanto que a gente almoça na escola, né? Geralmente no pátio da escola, pega um sanduíche para almoçar, ou tinha alguns lugares, tipo Subway. Cambridge também não é muito grande, né? Tinha um Subway, tinha algumas massinhas prontas que eles cozinhavam em 3 minutos, botavam um molhinho, tu ia embora com a tua massinha comendo. Mas o jantar, sim. O jantar na Inglaterra é 6 p.m., né? Se você não está em casa às 6 da tarde, você fica sem janta. Eles são, né, pontualidade britânica. E a minha host mom era muito rígida. Ela dizia que se eu não fosse jantar em casa, que eu avisasse, porque como ela deixava a comida pronta e saía, ela não iria fazer a comida para ti naquele dia, né, para ti jantar. E aí eu tinha amigas que tinham a família na host family, que o jantar era entrada, prato principal e sobremesa. E eles conversavam, e eles bebiam vinho, e ela teve uma experiência que eu morria de inveja, né? Eu disse, eu também queria isso, mas ok, né? Cada um conta com a sua sorte também, né? Até nas primeiras semanas eu pensei em trocar de família, porque é uma coisa que você pode fazer. Só que aí tava chegando uma leva de uns 30, 35 italianos em Cambridge, na nossa escola, que então todas as host families ali pertinho estavam já ocupadas, né? Estavam prontas para receber. Aí se eu me mudasse de casa, eu ia ter que ir para um outro bairro bem mais longe. Até fui, dei uma olhada, mas aí achei que não valia a pena, assim, já tava me acostumando, já tinha aprendido que ônibus pegar, a não depender dos outros, já tava assim me locomovendo sozinha, né? Como eu gosto muito da minha independência, acabei achando que não valia a pena se mudar de casa. Mas uma coisa que a gente tem que cuidar é, como é que a gente diz em português? Manage your expectations, né? Administrar as expectativas. E no meu caso, eu fui com uma expectativa muito, muito alta. E lógico que não vai sair tudo como você imaginou, como você queria, né? Mas de qualquer forma foi muito bom. Os primeiros dias, assim, semanas foram bem, né? Foram mais difíceis. Mas depois, né, passou, assim, foi se adaptando. Até puxando para esse